início aqui a terceira aula com noções introdutórias sobre conjuntos e funções. Esta aula vai ser onde nós vamos efetivamente definir o conceito de função. A próxima aula, a quarta sobre o assunto, é onde nós vamos ver alguns tipos importantes de funções. Nesta nós vamos efetivamente introduzir o conceito de função, ok? E vamos começar com o conceito de produto cartesiano. Quando nós temos dois conjuntos não vazios A e B, o produto cartesiano entre eles, nós denotamos assim, é o conjunto de todos aqueles pares ordenados, ou seja, a ordem aqui importa. Tá? O primeiro elemento tem que estar sempre em A. E, lembre-se, isso é o conectivo E, conjunção aditiva, que em matemática indica muito fortemente simultaneidade. Y pertence a D. Ok? É o conjunto de todos aqueles pares ordenados onde o primeiro elemento está em A e o segundo está em B. Exemplo. Vamos construir este produto cartesiano aqui e isso já mostra que os conjuntos envolvidos não precisam necessariamente ter a mesma natureza. Em particular, não precisam ser conjuntos numéricos, né? Embora é importante que se saiba que daqui a pouco nós vamos apenas trabalhar com conjuntos numéricos e mais especificamente com subconjuntos de R. Muito bem, o que seria o produto cartesiano de A por B aqui? É importante essa ordem. O conjunto de todos aqueles pares ordenados, como eu falei, nos quais o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Não temos aqui a necessidade, muito menos a obrigação, de tentar saber qual par ordenado aparece antes, porque na descrição de um conjunto nós não temos esta obrigatoriedade. A nossa obrigatoriedade aqui é lembrar que cada ponto deste conjunto A cartesiano B, cada elemento deste produto cartesiano é um par ordenado. Em outras palavras, em cada par ordenado, como ele é ordenado, o nome já diz, é importante que se saiba que o primeiro elemento deve estar sempre primeiro em A e o segundo elemento deve estar em B. O produto cartesiano B por A, o primeiro elemento de cada par ordenado agora tem que estar no conjunto B, ou seja, o primeiro elemento vai ser um número e o segundo elemento vai ser uma letra, em cada par ordenado. Eu repito, não importa aqui se você quer colocar primeiro o par ordenado 1C e depois o 1A. O importante é que em cada par ordenado, o par ordenado pertencente ao produto cartesiano B por A, o primeiro elemento tem que ser um número aí, né? Tem que pertencer ao B e o segundo tem que pertencer ao A. Reparem que isto já indica que o produto cartesiano não é comutativo. Ok? Muito bem. É importante que nós comecemos a nos acostumar a passar esses exemplos para casos gráficos. Vamos ver um exemplo entre dois conjuntos numéricos, onde nesse eixo horizontal nós vamos representar o conjunto dos naturais. Ali essa seta, lembrem-se, indica a não limitação desse conjunto, né? Muito bem. E o conjunto B vai ser bem mais simples aqui. O conjunto B vai ser esse conjunto aí com 3 elementos. O conjunto A, portanto, é o N, o conjunto B, o N que é infinito, e o conjunto B é um conjunto com 3 elementos, menos 1, 1 e 2, ok? É como se nós tivéssemos duas retas reais e dois subconjuntos da reta real em cada eixo. O que seria, graficamente, o produto cartesiano entre esses dois conjuntos aí? De início vai ter uma infinidade de pontos, né? De início vai ter uma infinidade de elementos devido ao fato de que o conjunto N é um conjunto infinito. Mas vamos lá, vamos nos valer de linhas guia, né? Para nos auxiliar aqui. Nós vamos ter, quem vai ser o produto cartesiano N por B? Vai ser o conjunto dos pares ordenados, que aí no gráfico são identificados com esses pontos, né? Menos 1, 1 menos 1, 1 e 1, 1 e 2, ou seja, o primeiro elemento está sempre no N e o segundo está sempre no B. Como o N é um conjunto infinito, aí repetimos a quantidade de pontos deste produto cartesiano é uma quantidade infinita, né?
Então nós temos uma quantidade infinita de pontos aí nesse produto cartesiano. Ok. Vamos lembrar novamente que o produto cartesiano é algo que não é comutativo. Só em casos extremamente particulares a ida vai ser igual à volta. Esse é um caso em que não vai. Esse aqui é um caso que a gente vê bem, evidentemente, a não comutatividade. Vamos ver o produto cartesiano B por N agora. Representar cada um aí numa reta. E vamos nos valer das linhas guia. Aí vamos montar aí o produto cartesiano B por N. A diferença entre esses dois produtos cartesianos fica evidente quando nós expomos de maneira gráfica, né? No produto cartesiano N por B é como se tivéssemos uma faixa horizontal ilimitada para a direita. No produto cartesiano B por N é como se tivéssemos uma faixa vertical ilimitada para cima. Vamos pegar um conjunto mais simples e um outro mais complicado. O conjunto A é um conjunto com dois elementos. E o conjunto B é infinito, o conjunto dos números racionais que estão entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. Vou colocar uma representação deles aqui, evidentemente lá no eixo vertical. Essa é uma representação tosca, porque essas lacunas que nós sabemos existir, devido à aula passada eu já expliquei isso, essas lacunas que nós sabemos existir no conjunto dos racionais, elas não ficam visíveis. Bom, essa é uma representação, portanto, tosca. O que nós veríamos? Nós veríamos uma faixa amarela, uma linha amarela aí. Para nós teríamos a impressão de que ela é toda preenchida, embora saibamos que não. Vamos deixar assim apenas para lembrarmos de que há lacunas, ok? Então vamos ver qual vai ser esse produto cartesiano do A pelo B. O A, portanto, é o conjunto 1, 2, conjunto com dois elementos, e o B é o conjunto de todos aqueles racionais entre o 1 e o 2, incluindo o 1 e o 2. Valendo dessas linhas guia, nós vamos só botar esses pontos aí para nos guiarmos melhor. E o produto cartesiano vai ser isso, portanto, essas duas coisas representadas aí em azul, ok? Esse é o produto cartesiano A por B, que evidentemente vai ser infinito, né? Uma infinita quantidade de pontos. Vamos mudar o conjunto B para o conjunto dos reais, que estão entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. Isso vira um intervalo agora, né? Agora realmente está tudo completo aí, dentro desse intervalo. Quem vai ser o produto cartesiano entre eles? Vai ser essa coisa aí representada em azul. Dois segmentos de reta, ou de forma mais algébrica, dois intervalos. E se nós mudarmos o conjunto A para o conjunto dos reais entre 1 e 2... nós teremos aí outro trecho completo aí entre 1 e 2, e o produto cartesiano, portanto, vai ser todo esse quadrado. Não está parecendo um quadrado, mas o desenho está mal feito, eu peço desculpas, mas vai ser um quadrado, né? Os lados aqui tem mesmo comprimento, tá certo? Evidentemente uma quantidade infinita de elementos que está aí dentro, certo? E o que é que vai ser isso? Essa coisa representada aí, esse pontinho lá, o ponto 2, 2 e mais esse triângulo, não é mais o produto cartesiano que eu estou mencionando. Isso é um subconjunto, ainda infinito, mas um subconjunto aí que eu escolhi desse produto cartesiano. Vou escolher outro subconjunto desse produto cartesiano. Pronto. O ponto de coordenadas 1, 2 pertence evidentemente ainda ao A cartesiano B, e mais esse triângulo todinho, cujos pontos todos pertencem também a esse produto cartesiano A por B. Esse é um outro subconjunto. Eu posso escolher aqui qualquer subconjunto
com a forma que eu quero desse produto cartesiano A por B. Pessoal, o produto cartesiano A por B nesse caso e o B por A vão ser iguais, né? Ambos vão nos fornecer graficamente um quadrado, mas isso é um caso muito particular, são casos extremos, onde o produto cartesiano é comutativo. O produto cartesiano nós dizemos que não é comutativo porque há casos, e muitos, nos quais a coisa falha, né? Muito bem, o que nós estamos fazendo aqui? Repetindo, nós estamos tomando alguns subconjuntos aleatoriamente deste produto cartesiano. Esses desenhos que eu estou mostrando não são mais o produto cartesiano, são subconjuntos arbitrários deste produto cartesiano. Isso aí, ó. Uma curva aí, composta evidentemente de infinitos pontos. Eu escolhi aí, arbitrariamente, outro subconjunto aí desse produto cartesiano, ok? O que é uma relação, pessoal? Uma relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Então, com esses desenhos que eu fiz aí há pouco, eu representei várias relações diferentes. Nós dizemos que um ponto pertence a uma relação quando... um ponto XY, perdão, pertence à relação quando x está relacionado com y, mediante essa relação. Ok? Vamos tornar isso bem mais claro daqui a pouco. Mas o conceito aqui é extremamente simples. O que é uma relação? Entre A e B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Por exemplo, aqui eu fiz uma escolha. Se naquele quadrado todo eu escolho apenas esses dois vértices, isso aqui é uma escolha que eu fiz de um subconjunto de apenas dois elementos daquele conjunto infinito, que é todo o quadrado. Sendo um subconjunto daquele produto cartesiano, é, portanto, uma relação. Nós dizemos que o par 1, 1 pertence a essa relação e o par 2, 2 pertence a essa relação. Essa relação, na verdade, que eu escolhi aqui graficamente, ela é composta e definida como aquele conjunto de dois pares ordenados, 1, 1 e 2, 2. E esta outra relação aqui é uma relação que é um conjunto unitário. O único elemento dessa relação é o par ordenado 1, 1. Voltando àquela relação, voltando àquele produto cartesiano B por N, eu vou tomar nesse produto cartesiano algumas relações diferentes. Lembrem-se, qualquer subconjunto de um produto cartesiano, incluindo o conjunto vazio, é uma relação. Por que eu disse incluindo o conjunto vazio? Porque o conjunto vazio é algo que está contido em qualquer conjunto. Tá? Qualquer subconjunto de um produto cartesiano é uma relação. Vou dar alguns exemplos de relação aqui. Por exemplo, essa aqui. Eu escolhi, dentre esses infinitos pontos do produto cartesiano B por N, só esses 4 aí. Tendo feito essa escolha, eu tenho aqui uma relação. Ok? Essa relação composta de 4 elementos, ou seja, 4 pontos, né? Vamos fazer uma outra escolha aqui, por exemplo, essa aqui. Eu escolhi esses 6 pontos aí. Uma outra escolha. Escolhi essa aqui, um pouquinho mais ordenadinha, né? Tem um padrão geométrico aí, mas isso não importa muito, nós podemos escolher arbitrariamente. Tá? Um outro pequeno exemplo. Aqui vamos... Bom, nós comumente apresentamos uma relação, isso é uma maneira muito boa também de apresentar algumas relações, através de uma lei. Por exemplo, essa relação que eu vou chamar de R1, eu vou definir como aquela relação onde a segunda entrada é menor ou igual à primeira. Eu estou tratando evidentemente aqui de dois conjuntos numéricos, o B e o N. Qual é a relação R1? É definida dessa forma: o conjunto daqueles x e y pertencentes a B cartesiano N, tais que o y menor ou igual a x. Então vamos ver, esse par ordenado aqui ele satisfaz, porque o y é 1 e o x é 1. Como o y é igual a x, ele satisfaz a condição da relação y menor ou igual a x. Nós podemos e devemos também dizer que este par ordenado 1, 1 pertence a R1, ou seja, pertence a esta relação.
Dizer que um par ordenado pertence a uma relação significa dizer que o x e y daquele par ordenado obedecem àquela lei daquela relação. São sinônimos, ok? Quem mais pertence a essa relação? O 2, 2, né? Os elementos são iguais. Todos aqueles pares ordenados onde os elementos são iguais, onde a abscissa é igual à ordenada, cabem. E mais este aqui, né? Este aqui, onde o y é 1 e o x é 2. Reparem que mais nenhum par ordenado deste produto cartesiano satisfaz essa relação 1. Portanto, a relação 1 é composta aqui de apenas 3 elementos, esses 3 pares ordenados aí. Esse aqui não satisfaz, porque o y é 5 e o x é 1. Neste caso, o que é que nós vamos ter? O y aqui vai ser maior do que o x, então isso aí está fora. Então são realmente apenas esses 3. Vamos ver agora um exemplo de uma outra relação. Vou chamar de R2 a relação definida assim. O conjunto dos pares ordenados de B cartesiano N, tais que y igual a x. Os dois únicos elementos dessa relação são este e este aqui. Podem reparar que nenhum outro satisfaz isso. Então essa relação R2 é composta por 2 elementos, 2 pontos. Mais um exemplo. Uma relação que eu vou chamar de R3, definida dessa forma. Dos pontos pertencentes a B cartesiano N, tais que y menor que x. O único ponto que satisfaz essa relação é esse. Eu repito, dizer que o ponto 2, 1 pertence à relação R3 é sinônimo de dizer que x igual a 2 e y igual a 1 satisfazem a essa condição y menor que x dessa relação R3. São sinônimos, ok? Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui. Seja A igual a R e B também. Represente graficamente a relação R de A em B dada por x e y pertencentes a cartesiano B, tais que y menor que x. Aqui A e B ambos são o conjunto dos reais. Vamos representar graficamente. Vamos representar um gráfico aqui. A, conjunto dos reais, toda a reta coberta. B, o conjunto dos reais, toda a reta coberta. E vamos testar primeiro alguns pontos. Vamos ver primeiro esse ponto aqui. Esse ponto tem coordenadas positivas, né? Nesse caso, o x pertencente a A e o y pertencente a B, A e B ambos sendo igual a R, o x e o y aqui são, nesse caso, eles são positivos. E o tamanho aqui da coordenada x é maior do que o tamanho da coordenada y, e isso, portanto, satisfaz a lei dessa relação aí, né? Esse outro ponto aqui, x e y, aqui claramente a gente vê que o x é menor do que y, o que desobedece a essa condição. Então a gente teria de excluir esse ponto, né? Vamos pegar um ponto simétrico desse com relação ao eixo y para ver o que acontece com ele. As novas coordenadas x e y são essas aqui. Como x é uma coordenada negativa e y é uma coordenada positiva, vejam, é isso que está acontecendo aí. Esse ponto, então, ele desobedece, evidentemente, essa lei dessa relação, então deve também ser excluído. Vamos testar mais pontos aí. Testar esse aqui. Aqui, novamente, nós temos um caso em que o x é negativo, o y é positivo, novamente desobedecendo a lei. Esse ponto deve ser, portanto, excluído. Vamos ver esse outro. Vejam, aqui ambas as coordenadas são negativas, né?
o tamanho do x é maior do que o tamanho do y, digamos, o módulo de x é maior do que o módulo de y. Mas quando dois números são negativos, o de maior módulo é aquele que é o menor dos números, né? Certo? Por exemplo, menos 5 é menor do que menos 3. Então, nesse caso, x é menor do que o y, e isso aí desobedece também à condição. Vamos ver esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ambas as coordenadas ainda são negativas. No entanto, o y é aquele de maior módulo, né? E, portanto, o y é menor do que o x. Então, esse ponto aí vai satisfazer a condição para pertencer a essa relação R, né? Vamos ver mais um, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, x é positivo, y é negativo. Evidentemente, x é maior do que y. Então, esse ponto entra aí no meio. Vamos dar uma olhada em mais um ponto apenas. Vou colocar um outro ponto aqui no quarto quadrante. Como é um outro ponto do quarto quadrante, suas coordenadas x e y se comportam da mesma forma que no ponto anteriormente visto. X aqui é positivo, y negativo, portanto, pelo mesmo motivo anteriormente descrito, esse ponto também pertence a essa relação R. Fica aqui naturalmente a pergunta: qual é exatamente o conjunto de todos aqueles pontos do plano que pertencem a essa relação, ou seja, cujas coordenadas x e y satisfazem a lei y menor que x? Eu vou logo adiantar que a resposta será a seguinte: se você dispõe da reta que divide exatamente ao meio o primeiro e o terceiro quadrantes, esse conjunto mencionado vai ser tudo aquilo que tiver abaixo dessa reta, excluindo essa reta. Então, o conjunto mencionado é isso. E nós vamos explicar de maneira relativamente intuitiva por que isso acontece, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessa equação. Vamos começar de uma maneira um pouco mais geral. Y igual a mx mais n. Como mencionado em aula sobre geometria analítica, essa equação aí, no plano, ela está relacionada com uma reta. E esse m e esse n aí tem funções muito específicas e geometricamente simples e importantes. Esse m, que é chamado de coeficiente angular ou de inclinação da reta, ele é nada mais do que a tangente do ângulo que essa reta vai fazer com o eixo horizontal. E o n é a ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y. Então, de maneira geral, isso é uma reta no plano cartesiano, tá? Vamos começar colocando aqui, marcando aqui o lugar em que essa reta cruza o eixo y, que portanto deve ter ordenada n. Aí nós vamos escolher qualquer vertical aqui e sobre ela marcamos alguns pontos, um acima, um abaixo da reta azul. E nesses pontos, por cada um desses pontos, nós vamos traçar uma paralela à reta azul. Como são retas paralelas à reta azul, elas devem ter, portanto, o mesmo coeficiente angular. Então, ambas têm coeficiente angular m. O coeficiente linear, que é o n, já não vai ser o n apenas para a reta azul. O coeficiente linear das outras duas retas já não vão ser os mesmos, porque os lugares em que essas outras duas retas cruzam o eixo das ordenadas são outros, né? Muito bem. Vou pegar um ponto aqui, cujas coordenadas x e y satisfazem a equação desta reta azul, portanto, o x e o y deste ponto satisfazem y igual a mx mais n.
o x e o y dos outros dois pontos não vão evidentemente satisfazer esta equação que está em azul, simplesmente porque esses dois pontos não pertencem a esta reta azul, pertencem a outras, né? Essa reta rosa, digamos assim, ela vai cruzar o eixo y num ponto cuja ordenada P, que eu vou chamar de P aqui, é maior do que N. Vamos observar então que a equação dessa reta rosa aí deve ser y igual a mx mais p. M é o coeficiente angular, que deverá ser o mesmo da reta azul, e p é o coeficiente linear dessa reta rosa, né? Vamos lembrar que p é maior do que n, né? Aí, simplesmente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou botando o y rosa como o y da reta rosa, evidentemente, e o que está em azul é referente à reta azul. É claro que mx mais p vai ser maior do que mx mais n, simplesmente pelo fato de p ser maior do que n. É como se você pegasse essa inequação p maior do que n e em ambos os membros você adicionasse mx. A desigualdade se mantém, então o que é que nós temos aí? O y rosa vai acabar sendo maior do que mx mais n. Então, para esse ponto que está acima, digamos, dessa reta azul, o y desse ponto vai ser maior do que mx mais n, né? Vamos ver esse ponto abaixo da reta azul aqui, em que a outra reta, a outra paralela, cruza o eixo y. Vou chamar de Q a ordenada do ponto em que essa outra paralela cruza o eixo y. Sua equação, portanto, vai ser y igual a mx mais q, né? Uma vez que esse q é menor do que n, por motivos óbvios, nós teremos agora esta outra desigualdade aí. Então, para esse ponto aí, nesta reta de baixo, digamos assim, a ordenada dele vai ser menor do que mx mais n. Vamos agora tentar olhar com alguma atenção o caso recíproco. Vamos imaginar que nós tenhamos um ponto no plano cujas coordenadas x e y satisfazem y maior do que mx mais n. Eu posso então algebricamente dizer que esse y vai ser igual a mx mais um número p, que é maior do que n, evidentemente. Isso trata, portanto, de uma reta paralela à reta azul que cruza o eixo y num ponto de ordenada p, onde p é maior do que n. Por quê? Porque esse y aí em rosa é maior, por hipótese, do que mx mais n. Então nós temos isso aqui. Temos, portanto, uma reta, esse nosso ponto que nós imaginamos satisfazer a inequação y maior do que mx mais n, pertence aí então a uma reta paralela à reta azul, que corta o eixo y num ponto de ordenada p maior do que n. Repare, então esse nosso ponto aí que nós imaginamos satisfazer essa desigualdade, ele está nessa reta rosa. Esse ponto, portanto, está acima da reta azul. E o raciocínio vai ser sempre esse, né? Um ponto cujas coordenadas satisfazem y maior do que mx mais n está acima da reta. Se for menor do que mx mais n, está abaixo da reta. Se for igual a mx mais n, está sobre a reta. Muito bem. Vamos classificar aqui geometricamente essas coisas, né? Olha lá. O conjunto de todos os pontos cujas coordenadas x e y satisfazem y maior do que mx mais n é aquele no desenho que nós vemos que está excluindo a reta e considerando tudo aquilo que estiver acima dela. Se a inequação agora for esta, para obedecermos geometricamente essa inequação, nós teremos isso aqui, agora já incluindo a reta. Por outro lado, se nós quisermos este conjunto dos pontos do plano x, y, cujas coordenadas satisfazem y menor do que mx mais n,
nós estamos aí tratando geometricamente todos aqueles pontos que estão estritamente abaixo daquela reta, né? Notem aí que pelo pontilhado nós estamos excluindo a própria reta, mas estamos considerando tudo aquilo que estiver estritamente abaixo dela. E por último, o único caso que falta é esse, né? Que inclui a reta. Vamos agora voltar a um caso particular disso daí. Uma reta y igual a mx mais n, onde o m é 1 e o n é 0. Se o m é 1, se o coeficiente angular é 1, então a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal é 1, portanto ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. E sendo o n igual a 0, sendo o coeficiente linear igual a 0, ela cruza os eixos na origem, né? Um caso particular da reta y igual a mx mais n, né? Será essa reta aqui. Aí vamos dar uma olhada naquela relação que nós estávamos estudando. A relação que é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a cartesiano B, de forma que y menor que x. Vamos supor aí que a e b sejam reais, o conjunto dos reais, tá? O que é que isso significa? O que é que y menor que x significa geometricamente? Y menor que x, reparem, significa o conjunto dos pontos que estão precisamente abaixo dessa reta, y igual a x, né? Então, descrever geometricamente esta relação é, na verdade, obter graficamente o conjunto dos pontos x e y, tais que y menor do que x, ou seja, é descrever isso de acordo com o que nós vimos anteriormente, correto? Muito bem. Aqui uma observação importante: quando A e B são conjuntos mais simples, às vezes é útil usarmos diagrama de flechas. Isso ajuda muito mesmo. Imaginem aqui, por exemplo, o A e o B sendo esses dois conjuntos aí finitos. E vamos considerar essa relação não tão simples quanto a anterior, mas dá para trabalharmos com ela perfeitamente aí, ó. Essa relação R agora está definida assim: conjunto dos pontos x e y pertencentes a cartesiano B, tais que x é divisor de y. Vamos colocar aí o conjunto A, o conjunto B. Vamos olhar para esse elemento 3 no conjunto A. Eu quero saber de quem esse 3 é divisor lá no outro lado. O 3 evidentemente é divisor dele mesmo e do 6, né? E de mais ninguém do outro lado. Olhando para o caso do 2, o 2 vai ser divisível por 2, por 6 e por 4, né? E o 4 só vai ser divisível neste caso aí por ele mesmo, né? Então esse diagrama de flechas aí, ele está descrevendo perfeitamente essa relação, obedecendo aí essa relação, ok? Esses diagramas aí, eu repito, eles são muito úteis quando os conjuntos utilizados são conjuntos mais simples. Vamos dar uma olhada agora, finalmente, no conceito de função. Vamos começar aqui com dois conjuntos A e B não vazios. Uma aplicação f de A em B é uma relação entre A e B, nós vamos denotar dessa forma, uma relação específica entre A e B, que satisfaz o seguinte: a cada elemento de A associa um único elemento de B. Esse a cada e esse um único são termos fundamentais para o conceito de aplicação função, tá? Então, uma aplicação f de A em B é uma relação entre esses dois conjuntos que a cada elemento do primeiro tende a associar um único elemento do segundo. O conjunto A é chamado de domínio da aplicação.
O conjunto B ele vai ser chamado de contradomínio, tá? Bom, pela definição de aplicação, no domínio não poderá haver nenhum elemento sem correspondência com o conjunto B. Notem que para o conjunto B não se faz esse tipo de restrição, né? Vamos lá. Tá aí as observações e definições que nós havíamos feito. E o conjunto B, eu repito, é chamado de contradomínio da aplicação. Vamos dar uma olhada aqui. Esse diagrama de flechas aí, ele nos está mostrando uma correspondência, uma relação entre A e B aí que de fato pode ser função. Olha, notem que a cada elemento do conjunto A está sendo associado um único elemento do conjunto B, né? Tá? Lembrem-se, o conjunto A é o conjunto de saída, né? É chamado de domínio da aplicação. O conjunto B, que digamos é o conjunto de chegada, é o contradomínio da aplicação. Tá? Muito bem. Vamos aqui ver um outro exemplo. Nesse caso aqui, isso não pode representar a função, porque fere este termo a cada. Existe um elementozinho ali no A que está sem correspondência lá do outro lado. Então isso não pode representar uma função. Essa relação não pode representar uma função ou aplicação, né? Porque, eu repito, porque está faltando, tem um elemento ali no A que está faltando, não, está sobrando. Esse elemento aí está sem correspondência com alguém do outro lado. E isso está ferindo, portanto, este termo a cada, né? Certo? Esse elemento aí, ele está nos dizendo aí que este diagrama não pode representar uma aplicação por causa deste termo a cada, que é desobedecido, né? Vamos ver esse outro exemplo. Aqui você vê que quem está sobrando é alguém do outro lado agora. Quem está sobrando é alguém lá no contradomínio. Mas vejam que isto não fere nenhuma das duas condições para ser aplicação. Para ser aplicação f de A em B, eu repito, a cada x do A, ela deve associar um único elemento do B. Reparem que isso daí, por incrível que pareça, não está sendo desobedecido. Todo elemento de A está associado com alguém do B e com um único do B. Nada foi dito aí na definição que obrigue que todo elemento do B, contradomínio, deveria ter correspondência com alguém do A. A obrigatoriedade que todo elemento do A, que é o domínio, tenha correspondência com alguém do B. E isso está sendo plenamente obedecido aí, ok? Muito bem. Esse subconjunto de B, esse subconjunto do domínio, que eu estou frisando aí, graficamente, é o conjunto de todos e apenas aqueles elementos do contradomínio que se correspondem com alguém do domínio. Esse conjunto é chamado de imagem da aplicação F. Como tem alguém aí de fora, lá dentro do contradomínio, mas que está de fora da correspondência, esse alguém não pertence à imagem. Está no contradomínio, mas não pertence à imagem da aplicação. Isso, eu repito, continua sendo uma aplicação, porque a cada elemento do A está associando um único elemento do B. E nesse caso, isso é uma aplicação, portanto, mas é uma aplicação onde o contradomínio não é igual à imagem. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, é o subconjunto do contradomínio consistindo daqueles elementos do contradomínio que se correspondem com alguém do domínio, mediante a aplicação, né? Muito bem. Esse outro exemplo aqui também é muito importante. É um outro exemplo onde nós novamente temos uma aplicação representada. Pode parecer que não, mas cada elemento do domínio está associado com um único elemento do contradomínio, né? Nós temos aí, neste caso específico, 3 elementos do domínio associados com um só cara no
contradomínio. Isso é perfeitamente válido. O que não seria válido é termos, por exemplo, alguém no domínio associado com mais de um elemento do contradomínio ao mesmo tempo. Isso não seria aplicação. Mas vejam que nada aqui, neste diagrama, desobedeceria os termos fundamentais aí da definição. A cada elemento do A associa um único elemento do B, isto está sendo obedecido. Temos aí nesse caso também dois elementos do contradomínio que estão de fora da imagem, né? Nesse caso a imagem é apenas este elemento aí, mas sem problema. Eu repito que nada na definição de aplicação obriga que todos os elementos do contradomínio tenham correspondência com alguém do domínio. Obriga, por outro lado, que todos os elementos do domínio tenham correspondência com alguém do contradomínio. Aqui nós já deixamos de ter uma aplicação. Simplesmente porque tem um elemento do A aqui que está se correspondendo com mais de um elemento no B. Tem um elemento aqui do primeiro conjunto que se corresponde aí com dois elementos do segundo. Então isso não pode ser uma aplicação, ok? Mais atentamente, o que é que está sendo desobedecido aqui? Essa condição aqui, um único, né? Um elemento do A está se correspondendo com mais de um elemento no B. Isso não pode ser quando queremos ter uma aplicação. Em resumo, o que é que nós temos aqui? Bom, aqui no primeiro exemplo, nós tínhamos de fato uma aplicação. Lembre-se, para que tenhamos uma aplicação, a cada elemento do conjunto A tem que corresponder um único elemento do conjunto B. No segundo exemplo, não temos aplicação porque nós ferimos aquele termo a cada elemento do A, né? Existe aí um elemento do A que não tem correspondência com ninguém do B. Eu repito que aqui nós podemos ter alguém ou vários elementos do B sem correspondência com ninguém do A. Isso não fere a definição de aplicação, né? Fere, no entanto, a definição de aplicação quando nós deixamos de ter alguém do A com correspondência. No terceiro exemplo, aí é o que eu acabei de falar, né? Tem elementos no B sem correspondência, no entanto, isso não deixa de ser aplicação. A cada elemento do A corresponde um único elemento do B. O quarto exemplo, todos os elementos do A estão correspondendo com um único elemento do B, no entanto, isso continua sendo aplicação, né? Porque a cada elemento do A correspondemos aí um único elemento do B. O último exemplo, nós não podemos ter aplicação, né? Porque existe um elemento do A aí com mais de uma correspondência diferente aí no B. Ok? Muito bem. Aqui é uma questão notacional. A F é a lei, é a correspondência, ou é o nome da aplicação. A cada elemento X, ela corresponde a um único elemento. A cada elemento X pertencente a A, né, corresponde um único elemento F de X pertencente a B. F de X nós dizemos que é o valor da aplicação no ponto X. Ou a imagem de X pela aplicação F. Notação, repetimos, F de A em B, né, para uma aplicação. A cada X corresponde um F de X. Pessoal, aqui é importante, quando B for um conjunto de R, um subconjunto dos reais, perdão, ou seja, quando o contradomínio for um subconjunto dos reais, podendo até ser o conjunto dos reais, costuma-se usar a palavra função no lugar da palavra aplicação, e é a palavra que nós usaremos com mais frequência, a palavra função. Por quê? Porque o objetivo dos cursos de cálculo é estudar funções de uma ou mais variáveis reais a valores reais. Então, a partir de certo ponto, nós vamos começar a usar a palavra função em vez da palavra aplicação.
Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui, sejam A, 2, 3, 4 e B, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos caracterizar essa relação dos pares ordenados x e y pertencentes a cartesiano B, tais que x é divisor de y. Isso pode ser função? Vamos dar uma olhada. O 3 é divisor de 3 e de 6, está aí no diagrama, né? O 2 é divisor de 2 e de 4, e o 4 é divisor do 4. Não haveria problema, eu repito, sobrarem elementos no conjunto B. O problema seria sobrar elementos no conjunto A. Mas isso não pode ser função porque existem elementos aí do A que têm correspondência com mais de um elemento no B, né? Seja R a relação de R em R dada por x, y pertencentes a R cartesiano R, tais que y menor do que x. Isso pode ser função. Temos aí uma correspondência válida, x igual a 1 correspondendo com y igual a 0, 1 é maior do que 0, então esse par ordenado pertence à relação, né? Evidentemente, nós podemos observar que esse 1 ele vai estar relacionado a muito mais gente. Existe, na verdade, uma infinidade de números reais menores do que esse 1 aí. Isso, desde já, indica para nós que isso não pode ser uma função. É claro que nesse diagrama aí eu só coloquei um elemento no conjunto de saída, né? Que é esse 1 aí. Mas nós sabemos que tem uma infinidade. Em matemática, para você mostrar que algo não funciona, é suficiente você mostrar que algo não funciona para um caso apenas. Certo? Provar que algo não funciona de maneira geral em matemática é exibir um caso, pode ser exibir um caso, basta que exibamos um caso em que a coisa não funciona. Estou aqui apenas mostrando um único caso, por exemplo, esse elemento aí, em que a coisa fura, né? Existe uma infinidade de elementos menores do que esse 1. Existe, portanto, uma infinidade de pares ordenados nessa relação, cuja abscissa, digamos assim, cuja primeira entrada é a mesma. Então, temos aí uma infinidade de elementos correspondentes com este mesmo 1 aí. Então, isso não pode ser função. É claro que, eu repito, no conjunto de saída, no que seria o candidato ao domínio, tem mais outra infinidade de elementos aí, com suas respectivas correspondências. Mas basta que exibamos um único caso em que a coisa não dá certo, para garantirmos que isso não pode ser função. Vamos ver esse outro exemplo aqui, essa relação, cuja lei é y igual a x mais 1, relação de R em R. Isso pode ser função? Bom, nós devemos preencher as duas condições básicas, né? A cada elemento do primeiro deve associar um único elemento do segundo. Vamos pegar um x pertencente a R qualquer. Se adicionarmos 1 a esse x, evidentemente, ainda teremos um número real, que, é claro, pela correspondência R, se associa com ele. Então, a cada x pertencente a R, nós temos um número real a ele correspondente mediante essa relação R. Então, esse a cada aí está satisfeito. X pertencente a R associa um único número real, x mais 1 pertencente a R. Então, esse a cada aí, eu repito, está satisfeito. Vamos verificar esse único. Será que, por exemplo, não poderia acontecer algo assim, esse x correspondente com mais de um elemento no outro lado? Bom, teríamos dois pares, xy e xz, pertencentes a essa relação, né? Vamos dar uma olhada. Se o xy pertence a essa relação, significa, evidentemente, que o y é igual a x mais 1. E se o xz pertence a essa relação, é claro que o z deve ser x mais 1. Aqui nós temos o quê? Nós temos duas coisas iguais a uma terceira, né?
O y e o z são ambos iguais a x mais 1. Portanto, eles são iguais entre si. O y e o z são iguais. Então, nós não podemos... Veja que aqui nós acabamos de mostrar que nós não podemos ter alguém no conjunto de saída correspondendo com mais de 1 no conjunto de chegada. Esse 1 único, portanto, ele está satisfeito. Como essas duas condições estão satisfeitas, isso é de fato uma função. É uma função de R em R. A notação seria essa, né? Que a cada x, ela seria um único f de x igual a x mais 1. Uma coisa muito importante aqui, para caracterizarmos uma função ou aplicação, nós somos obrigados a dizer quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a lei de correspondência. Sem qualquer um desses três, nós não teremos caracterizado uma função. Por exemplo, essa outra aqui. Domínio é o intervalo fechado 0,1, contradomínio é R e a lei é a mesma lei de correspondência. Nesse caso, os contradomínios são iguais nessas duas aplicações aqui, as leis de correspondência são iguais, no entanto os domínios são diferentes. Então eu não posso dizer que essas funções são a mesma. E vocês, caso queiram plotar os gráficos disso daí, vocês vão naturalmente perceber, né, que o gráfico dessa outra aplicação aqui é um segmento de reta, não é a reta inteira, ao contrário do outro. Tá? Então, para que duas funções sejam iguais, os domínios têm que ser o mesmo, os contradomínios têm que ser o mesmo e as leis de correspondência têm que ser a mesma. Em alguns casos, o domínio não é explícito, o que significa que fica a nosso cargo encontrar esse domínio. Por exemplo, g de x igual a 2x menos 3. Aí precisaríamos saber aqui, dizer quem é o domínio dessa função. Muito bem, o que significa ver quem é o domínio de uma função? Significa o seguinte, verificar os lugares onde essa função não poderá existir, que para que valores de x nós teremos não existência da função. Por exemplo, se g de x fosse 1 sobre x, esse x evidentemente não poderia ser zero. Bom, verificar quem é o domínio significa verificar os lugares, todos os lugares onde a função não existe, retirar esses lugares e o que sobrar é o domínio da função. O x aqui ele pode assumir qualquer valor real, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser racional, pode ser irracional, transcendente, qualquer coisa. E nós continuamos obtendo um valor real aí. Tá? Está bem definida essa aplicação, portanto aqui nesse caso nós dizemos que o domínio dessa aplicação G, dessa função G é R, todo o R. Não precisamos retirar nada. Nesse outro caso aqui, que eu mencionei ainda há pouco, o único valor de x proibitivo aí é o zero, né? Devemos retirar o zero. Então, o domínio dessa aplicação H, dessa função H, aí é o R asterisco, né? É o R todo sem o zero. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos determinar o domínio de cada uma dessas funções aí. Vamos começar com essa aqui. Cada uma dessas dá para fazer em uma linha. Dentro de uma raiz quadrada ou qualquer raiz de índice par, não pode haver número negativo, né? Nós estamos tratando de estudos dentro do conjunto dos reais, lembre-se. Então, a única ressalva que nós precisamos fazer aqui é que aquilo que está no radicando, ou seja, aquilo que está dentro da raiz, seja positivo ou igual a zero, né? Pode ser zero aí também, raiz de 0 a 0 existe, né? Então, esse 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa, portanto, que o
2x tem que ser maior ou igual a 3, ou seja, que x tem que ser maior ou igual a 3 meios. Podemos fazer a volta também. Se você partir do princípio de que x é maior ou igual a 3 meios, você conclui que 2x é maior ou igual a 3, e que, portanto, 2x menos 3 é maior ou igual a 0, ou seja, que o radicando vai ser positivo ou nulo, ou nós dizemos simplesmente positivo, né? Eu lembro que ao queremos dizer que algo é maior que zero, estamos dizendo que ele é estritamente positivo aqui por convenção nossa. Então essa função vai existir. Então qual é o domínio dela? O domínio dela é o conjunto dos x pertencentes a R de tal forma que x é maior ou igual a 3 meios. Vamos para o item B. Embaixo nós sabemos que não podemos ter zero, né? O x pode ser zero, x aí pode. Veja que se o x for zero aí embaixo, nós teremos g de x igual a menos 1 meio, que está tranquilo. É um número real. É o denominador, que é o x menos 2 inteiro, que não pode ser zero. Então, é isso que nós devemos ter, ou seja, que x tem que ser diferente de 2. E no item C? No item C, evidentemente, não podemos ter zero no denominador, né? Então, o que está dentro dessa raiz aí não pode ser zero, mas pode ser negativo, porque veja, o índice aqui da raiz é ímpar. E se quiséssemos, por exemplo, calcular a raiz cúbica de menos 8, existiria menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Poder ser negativo, isso pode. Não pode ser nulo, né? E evidentemente pode ser positivo também. Então nós vamos apenas impedir que isso seja nulo. Ou seja, vamos impedir que o x seja igual a 2. Então, o que são os domínios aí? O trabalho já está todo feito. Domínio da função f, na letra A. Conjunto dos x pertencentes a R, de tal forma que x é maior ou igual a 3 meios. Lembrem-se que nós não podemos omitir ninguém no domínio, né? Ninguém que possa entrar, e nem devemos colocar alguém proibitivo lá. Domínio da aplicação da função g é simplesmente esse valor aqui. Esse valor não, perdão, esse conjunto, né? X pertencente a R, tá, que x é diferente de 2. Qualquer valor real diferente de 2 faz parte do domínio dessa função g. O domínio da função h é o mesmo, né? Vamos para alguns gráficos de funções. O que é o gráfico de uma função? É um subconjunto do plano. É o subconjunto dos pontos x, f de x, do plano cartesiano, onde o x está no domínio da função. Tá? Pode chamar de xy. O y é o f de x nesse caso aí. Tá? O que é importante é lembrar que esse y é o f de x aqui, para que nós construamos o gráfico da função. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar o gráfico dessa função sobre a qual nós falamos há pouco. Vamos marcar aqui os limites dentro dos quais nós vamos enxergar a função, né? Esse é o domínio dela, veja, o intervalo fechado 0,1, né? Então, o gráfico que nós estamos procurando está dentro dessa faixa aí, entre o eixo Y e essa linha pontilhada vermelha aí, que é só uma linha guia, isso não faz parte do gráfico, isso é só para nos auxiliar no desenho. Aí, como nós sabemos que se trata de uma reta, ou pelo menos de um trecho dela, aí aquele velho dispositivo, né, de usar a tabela já funciona para nós. Vamos dar os valores mais simples possíveis. Se o x for igual a 0, y vai ser 1. Então nós temos o ponto 0,1. Se o x for igual a 1, y vai ser 2. Então nós temos o ponto 1, 2. Ao ligarmos, nós temos a reta, cuja equação é y igual a x mais 1. Só que, vamos nos lembrar, nesse caso, nós devemos nos restringir ao que está sendo dito pelo domínio da função. Então, o trecho é esse. Este é o gráfico dessa função.
Agora nós vamos verificar quando é que uma curva no plano cartesiano pode ser considerada como representante do gráfico de uma função de R em R. Ou seja, quando vemos uma curva aí no plano cartesiano, como é que a gente pode saber se ela pode ou não representar o gráfico de uma função de R em R? Por exemplo, vamos olhar essa curva aqui. Nós vamos escolher qualquer abscissa de um dos pontos dessa curva, traçar nessa abscissa uma vertical, verificar em quantos pontos essa vertical intercepta essa curva. Nesse caso, para essa abscissa, nós vamos ter uma ordenada. Até aí está tudo bem, né? A cada elemento do primeiro conjunto deverá corresponder um elemento do segundo. Mas isso deve acontecer em todas as abscissas. Nessa outra abscissa aqui, nós temos dois pontos de interseção. Essa vertical, em outras palavras, ela intercepta a curva em dois pontos distintos. Uma mesma abscissa, x, está aí relacionada com duas ordenadas diferentes, y1 e y2. Para que fosse função, isso não poderia acontecer, né? Nós temos aqui esse caso aí ocorrendo, o que não pode ocorrer para uma função. Essa, digamos, patologia ocorre em outros trechos dessa curva também. Por exemplo, nessa outra abscissa, a vertical encontra a curva em 3 pontos. Então nós teríamos aí uma abscissa relacionada com 3 ordenadas. Pode ser usado como argumento para dizer que isso não pode ser o gráfico de uma função, mas como eu falei, basta um único exemplo onde a coisa fure, porque você pode declarar aí que a coisa já furou, né? Então isso aí não pode ser o gráfico de uma função. Muito bem, agora nós vamos ver um gráfico aqui de uma função. E dessa vez o que nos interessa é saber quem é o domínio dessa função através apenas do gráfico. Ao passarmos as verticais, que vão encontrar o gráfico em apenas um ponto, essas verticais que vão encontrar o gráfico em apenas um ponto, nós vamos usá-las para determinar as abscissas desses pontos. As abscissas desses pontos, nos quais as verticais vão cruzar o gráfico, são evidentemente parte do domínio, porque significa que essas abscissas terão correspondência com alguma ordenada, né? Então é esse o procedimento. Passamos a verticais que vão cruzar o gráfico em alguns pontos e guardamos as abscissas desses pontos. O conjunto de todas essas abscissas onde as verticais cruzam o gráfico é o domínio dessa função. Vejam que uma vertical lá na abscissa -3, ela não está cruzando o gráfico. Olhem a bolinha aberta ali no gráfico, né? Significa que essa abscissa não compreende o -3, né? Mas entre o -3 e o 6, todos os valores são contemplados, incluindo o próprio 6, que é nesse ramo aí dessa curva. O 6 é contemplado, não digamos nesse primeiro, no segundo ramo, mas no primeiro ele é contemplado. No segundo ramo vocês podem verificar que é uma bolinha aberta ali, né? E outra coisa, se a bolinha ali no segundo ramo fosse fechada também, nós teríamos uma abscissa 6 correspondendo com duas ordenadas distintas. E estaria contradizendo o fato de termos função, né?
além do 6, para a direita do 6, todos os valores entre o 6 e o 9 também estão contemplados, incluindo o próprio 9, né? Então o domínio é tudo isso aqui, ó, vai do menos 3 ao 9, incluindo o 9 e excluindo o menos 3. Esse, portanto, é o domínio dessa função. Aí é uma maneira de representar, né, o domínio dessa função. Na verdade, aqui um erro de esquecimento, né? Eu devia, por obrigação, ter colocado o domínio dessa função, x pertencentes a R, tais que menos 3 menor que x menor ou igual a 9, né? E agora, a única diferença desse gráfico para o anterior é que nesse gráfico aqui o 6 não está contemplado de forma alguma, né? Uma vertical passando pela abscissa 6 não cruza o gráfico, olha essas duas bolas abertas aí. Então o domínio aqui vai ser a união desse intervalo com esse outro. O 6 está excluído, vejam. O 9 continua incluído, todo mundo entre o 6 e o 9 também está incluso, todo mundo entre o menos 3 e o 6 também, e os excluídos aqui são menos 3 e 6. Uma forma de escrever esse domínio. Conjunto dos x pertencentes a R, tais que menos 3 menor que x menor que 6. União com o conjunto dos x pertencentes a R, que estão entre o 6 e o 9, ou seja, tais que 6 menor que x menor é igual a 9. Nós estamos aqui excluindo, veja, excluindo o 6 e incluindo o 9. Essa união, eu já falei em uma ocasião, mas não custa nada falar novamente, essa união ela está muito intimamente relacionada com o conectivo ou em matemática. Ou em matemática não significa exclusão mútua. Esse ou em matemática pode e deve considerar o caso em que o elemento pertença eventualmente aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso é impossível, né? Nesse caso aqui não há ninguém no primeiro desses conjuntos que esteja no outro, né? Porque o primeiro desse conjunto está correspondendo a algumas abscissas menores que 6. E no segundo, nós estamos falando de abscissas maiores que 6. Uma outra forma de escrever esse domínio, colocando tudo numa mesma, entre as mesmas chaves, perdão, é o conjunto dos x pertencentes a R, tais que menos 3 menor que x menor que 6, ou, esse é o conectivo ou, conectivo matemático, ou, né? 6 menor que x menor ou igual a 9. Duas formas distintas de descrever o mesmo conjunto. Vamos aqui, nesse outro exemplo, aceitar que esse ramo da esquerda aí, ele se prolonga aí para baixo indefinidamente, que o ramo da direita se prolonga para cima indefinidamente. Muito bem, ao passarmos as verticais, utilizando o mesmo processo já descrito anteriormente, nós vamos encontrar que o domínio vai ser a união desse intervalo ilimitado para trás, né? Com esse intervalo ilimitado lá para frente, né? Todo mundo menor ou igual a 3, ou esse aí, todo mundo maior ou igual a 4. Eu tenho de usar um ou e não um e, porque não existe aqui a simultaneidade. Isso é simples, né? Não existe nenhum valor real que seja menor ou igual a 3 e ao mesmo tempo maior ou igual a 4. Então esse e é automaticamente descartado. Então como é que nós vamos algebricamente representar esse domínio aí? Assim, ó. Podemos representar dessa forma. O domínio dessa função é o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x é menor ou igual a 3 ou x maior ou igual a 4. Vamos aqui lembrar um outro ponto crucial. Repara, esse conjunto aqui que eu salientei dentro do contradomínio é a imagem, né? A imagem dessa função.
Isso é uma função, vocês podem verificar. Isso pode representar uma função. Lembrem, algebricamente, a imagem da função é o conjunto dos f de x, que evidentemente estão no contradomínio, de tal forma que o x está no domínio. Ou seja, é o conjunto de todos aqueles elementos do contradomínio que se correspondem de fato com o domínio. Notem que nesse exemplo aqui em particular temos dois elementos fora de correspondência e portanto fora da imagem, né? Com isso em mente, nós vamos ver graficamente como é que a gente pode identificar a imagem de algumas funções. É o gráfico de uma função. E agora a imagem, veja, é um subconjunto do contradomínio, né? Sempre. E no nosso caso, os contradomínios, como nós sabemos, estão representados no eixo vertical. O que nós devemos fazer é verificar a correspondência lá no eixo vertical, ou seja, passando retas horizontais que irão cruzar eventualmente o gráfico em alguns pontos, cujas ordenadas nós vamos anotar, digamos assim. O conjunto de tais ordenadas, onde essas horizontais cruzam o gráfico, vai ser a imagem. Segue daí que o lugar onde nós devemos procurar os valores da imagem é no eixo vertical. Muito bem. Essa reta horizontal aqui, ela vai cruzar aí o gráfico num ponto. Significa que existe aí uma ordenada correspondendo a alguma abscissa ali, ou seja, essa ordenada do contradomínio está de fato correspondendo com uma ordenada no domínio, com uma abscissa no domínio, perdão. Essa ordenada aí do contradomínio, consequentemente, ela está na imagem, né? Aí a correspondência, esse y de fato corresponde com algum x, né? Nesse outro caso aqui embaixo, por mais que nós prolonguemos essa horizontal aí de baixo, ela nunca vai cruzar o gráfico. Então, essa ordenada aí, correspondendo a essa horizontal, ela não corresponde com nenhuma abscissa do outro lado. Ou seja, essa ordenada aí, que é um valor de R, apesar de ser um valor real, ela não tem correspondência com nenhuma abscissa por essa função. Então ela não faz parte da imagem. Nem essa, né? Essa outra horizontal aí, ela vai cruzar o eixo Y numa ordenada que não tem correspondência alguma com nenhuma abscissa aí. Ou seja, essa horizontal, ela jamais cruzará o gráfico dessa função. Então essa ordenada dessa horizontal, ela não faz parte da imagem, né? Fica simples a gente perceber que o trecho no qual nós devemos percorrer as horizontais, fazer percorrer as horizontais para que elas interceptem um gráfico, é o trecho que vai do -2 até o 4, né? Incluindo o -2 e o 4. Então essa daí é a imagem dessa função. Vejam, qualquer horizontal cruzando um ponto amarelo aí no eixo Y vai cruzar o gráfico. Não importa se vai cruzar o gráfico em mais de um ponto, isso aí não é problema. Se cruzar o gráfico em mais de um ponto, significa que temos duas abscissas para a mesma ordenada. Lembre-se, isso pode. O que não pode é termos uma abscissa para mais de uma ordenada, né? Então essa aí é a imagem. Essa aí é a imagem dessa função. Os y pertencentes a R, tais que -2 menor ou igual a y menor ou igual a 4.
Não importa a letra que nós estamos usando aqui, eu usei o Y. Mas isso simplesmente é para lembrar que nós estamos aqui olhando para outro eixo. Apenas isso, só para nos lembrarmos disso. Não há obrigatoriedade, tá, de usarmos outra letra aqui. É só por uma questão de organização. Esse outro exemplo, temos um gráfico extremamente simples. Trecho de segmento horizontal aí. Qualquer reta horizontal que não esteja na altura 2 deixará de interceptar esse gráfico. Uma reta na horizontal na altura 2 interceptará sim esse gráfico em infinitos pontos. Isso, eu repito, não tem problema, né? Tá? O fato é que vai interceptar, tá? E apenas na ordenada 2. O 2 é o único ponto da imagem nesse caso. E o domínio aqui? O domínio é extremamente simples, né? O domínio aqui, usando aquelas retas verticais, a gente pode perceber de imediato que o domínio vai ser o intervalo fechado em 3 e aberto em 7, né? Algebricamente, o domínio dessa função seria isso. A imagem, eu repito, é composta unicamente do elemento 2, né? Isso se obtém, lembre-se, mediante as retas horizontais. Aqui é a imagem, é um conjunto unitário nesse caso, né? Aí com isso nós finalizamos essa parte e a próxima vai tratar de alguns tipos importantíssimos de funções, tipos com os quais nós vamos nos deparar ao longo de toda a vida acadêmica. Obrigado por terem assistido.